Descubra a oração poderosa que traz milagres e soluções incríveis. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Traga este dia, esta semana, este peso para o centro do seu coração. Deixe que a respiração acalme o corpo e que a atenção se volte para o Senhor. Se você permite, coloque sua mão sobre o peito e sinta o batimento que Deus sustenta. Sinta que você não está sozinho. Hoje, eu convido você a entrar comigo num espaço de entrega profunda. Um encontro de fé, esperança e consagração, onde pedimos, agradecemos e aguardamos a surpresa gentil de Deus. Senhor, aqui estamos juntos, levando diante de Ti o que nos corrói à noite. Eu entrego ao Senhor todas as preocupações que me acompanham e que também pesam no coração de quem ouve. Eu entrego a ansiedade que aperta o peito, a dúvida que insiste em sussurrar medo, o cansaço que insiste em permanecer mesmo depois do descanso. Eu coloco diante de Ti as portas fechadas que nos parecem intransponíveis, as contagens regressivas que nos cansam, os relacionamentos feridos que não sabem como sarar. Senhor, eu entrego as contas, as decisões que nos travam, as lembranças que continuam a acordar feridas antigas. Entrego agora tudo isso nas Tuas mãos. Entrego a falta, a solidão, a angústia, os sonhos interrompidos. Senhor, acolhe. Obrigado, Pai, porque mesmo antes de abrirmos a boca, Tu já nos ouviste. Obrigado pelas portas que já abriste em noites que pareciam sem saída. Obrigado pelas manhãs em que nos surpreendeste com solução inesperada. Obrigado por cada gesto de misericórdia que nos trouxe de volta à esperança. Eu reconheço a Tua fidelidade nas pequenas coisas e nas grandes viradas. Eu agradeço por aquilo que já foi restaurado e por aquilo que o Senhor está começando a tratar agora mesmo na vida de quem ora comigo. Hoje a nossa gratidão é base da nossa expectativa. Agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom e porque a gratidão prepara o coração para receber. Se você está orando agora, escreva Amém nos comentários. Deixe sua fé responder em silêncio ou em voz alta. Deixe este simples Amém ser uma ponte entre o teu desejo e a promessa de Deus. Senhor, venho agora pedir proteção. Venho clamar pela sombra do Altíssimo sobre cada cabeça que me escuta. Assim como está escrito no Salmo 91, buscamos o refúgio naquele que nos guarda. Não quero reinterpretar as palavras sagradas, mas aplicá-las com reverência. Pedir abrigo nas promessas de Deus, confiar no esconderijo seguro que o Altíssimo oferece. Dá-nos hoje o entendimento de que não caminhamos sozinhos e que há um lugar seguro onde o nosso espírito pode repousar. Pai, cobre-nos com o Teu abrigo. Seja o nosso esconderijo hoje à noite. Envia Teus anjos para cercarem nosso leito, para acampar ao redor de quem precisa de socorro, para protegerem quem viaja, para guardarem a família que ora, para velarem as portas da casa, os passos dos que saem e retornam. Senhor, que nenhum plano mal feito chegue ao nosso destino, que nenhuma cilada que foi armada prospere. Nós confiamos que o Senhor é a nossa torre alta, a nossa fortaleza. Colocamos cada membro desta casa espiritual sob a Tua cobertura, sob o Teu escudo, sob a Tua fidelidade. Senhor, eu peço que, conforme a Tua palavra de proteção, os olhos dos que nos vigiam se fechem e as intenções contrárias se dispersem. Agora, Jesus, eu te peço com humildade, venha trazer cura. Tu que fizeste o coxo andar e que curaste feridas profundas, tocai o nosso corpo, nossa mente, nossa emoção, nossa alma. Jesus, reconhecemos que a cura pode tomar formas diferentes. Cura física, quando o corpo responde. Cura emocional, quando as memórias se suavizam. Cura espiritual, quando o espírito encontra reconciliação contigo. Eu peço por essa cura integral agora. Que haja alívio para a dor que não nos deixa dormir. Que haja clareza onde reina a confusão. Que haja restauração onde houve perda. Senhor, não prometemos entender todos os caminhos do Teu agir, mas declaramos nossa confiança em Ti
e pedimos que o teu toque restaure. Espírito Santo, renova as forças que se esgotaram. Sopra sobre os sonhos que pareciam mortos. Reacende a chama da esperança. Dá-nos sabedoria para as decisões difíceis e coragem para a caminhada que ainda virá. Imprime em nós a paz que não se explica, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Espírito Consolador, vem e cura as feridas que não se veem, aquelas que ferem a autoestima, que deixam marcas invisíveis. Que o conforto do teu abraço transforme o choro em canção e a inquietação em confiança. Para que o coração visualize essa proteção, imagine um cobertor de luz envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família, envolvendo o seu corpo e a sua alma. Visualize braços fortes, braços do Senhor, segurando firmemente tudo aquilo que você não consegue segurar sozinho. Veja uma muralha ser construída à volta do que é teu, uma muralha feita de cuidado divino, um muro que filtra o mal e preserva o bem. Essa imagem não é mágica. É uma palavra de consolo que ajuda o nosso espírito a descansar. Dormimos seguros porque há um pastor que vela. Quero agora partilhar com o coração humilde um testemunho que fortalece a nossa esperança. Havia uma mulher, poderia ser qualquer pessoa, cansada de lutar. Seu nome, por ora, não importa. O que importa é a história que traz consigo. Meses de incerteza, exames que não traziam respostas, portas que pareciam se fechar uma após a outra. Ela começou a orar de madrugada, sussurrando pedidos enquanto o mundo dormia. Não foi uma oração feita de fórmulas, mas de entrega sincera. Nos dias seguintes, portas começaram a se abrir. Uma consulta que parecia impossível foi agendada. Uma palavra de um médico trouxe direção. Alguém apareceu com um contato providencial. Não foi uma garantia de solução imediata para tudo, mas houve mudanças concretas que apontaram para Deus agindo em favor dela. Ela reconheceu em oração que não tinha controle, mas recebeu paz para continuar. Esse é um exemplo entre tantos. Não uma promessa universal, mas uma lembrança de que Deus é atento às nossas necessidades e que a oração tem poder de conexão. Recebemos esse relato como incentivo para persistir, não como fórmula mágica. Senhor, agora eu declaro em fé que a tua mão alcance os que estão doentes, que a tua graça envolva os que estão aflitos, que a tua sabedoria conduza os que têm decisões a tomar. Eu declaro que, mesmo na aparente demora, o Senhor está trabalhando em favor de quem clama. Eu declaro que a paz de Cristo habite abundantemente no coração de cada um que hoje se rende aos teus pés. Eu não digo que tudo vai se resolver do jeito que nós queremos, mas creio que o Senhor age de forma perfeita e amorosa, trazendo o melhor para cada um, conforme sua sabedoria. Eu afirmo, Senhor, nós esperamos milagres, nós esperamos soluções incríveis, e esperamos também que, em meio ao processo, o teu caráter seja revelado. Pai, fala ao coração de quem tem medo do futuro. Acalma as mãos que tremem. Dá vida aos projetos que estão parados por medo. Abre portas no tempo certo e mostra caminhos onde só vemos barreiras. Senhor, guarda o emprego dos que dependem dele. Guia o empresário que busca direção. Sustenta a mãe que se preocupa com os filhos. Senhor, que tua provisão seja manifesta de maneiras práticas e inesperadas. Não pedimos prosperidade como objeto de vaidade, mas pedimos suprimento para as necessidades, clareza para os passos e oportunidade para exercer dons que o Senhor nos concedeu. Também peço, Senhor, por libertação. Libertação de amarras que prendem o pensamento, medo, culpa, vergonha. Libertação de hábitos que nos afastam do melhor que o Senhor deseja para nós. Vai onde ninguém mais consegue ir dentro de nós, quebrando as cadeias com amor e compaixão. Quero declarar que, em nome de Jesus, minas internas estão sendo libertas agora, não como imposição, mas como pedido sincero. Senhor, liberta. Que a liberdade que Cristo trouxe seja experimentada aqui e agora. Liberdade para agir, para perdoar, para recomeçar, para amar. Senhor, damos passos de fé,
Não porque tudo esteja perfeitamente resolvido, mas porque confiamos na tua presença que nos sustenta. Senhor, peço também por reconciliação nas relações. Cura as feridas entre irmãos. Restaura a comunicação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amigos. Dá a cada um a humildade para pedir perdão quando necessário, e o coração aberto para perdoar. Que o teu amor seja a ponte onde o orgulho ergue muro. Abre portas para conversas curadoras. Dá palavras para o momento exato. Dá paciência para a restauração. Não apresses o processo em mim ou no outro, mas guia-o, que a cada passo haja graça suficiente. Agora, eu quero elevar declarações de fé, frases que possam ser repetidas pelo seu coração, como sementes de esperança plantadas na terra da sua alma. Repita mentalmente, com convicção. Se isso tocar o seu espírito, eu confio no Senhor. Eu não estou sozinho. Eu sou guardado pelo Altíssimo. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Eu espero por surpresa divina ao amanhecer. Eu creio que portas podem se abrir onde antes havia apenas muros. Senhor, sela essas palavras no íntimo de cada um que ora. Jesus, bendize as crianças, abençoa os jovens e fortalece os idosos. Dá sustento ao que trabalha e coragem ao que busca emprego. Que a tua provisão chegue em formas práticas. Um telefonema, uma oferta inesperada, um gesto de ajuda. Senhor, que os milagres venham também em detalhes pequenos que transformam o dia a dia. Um sorriso reconfortante, uma mensagem oportuna, um encontro que muda a rota. Não pedimos que tudo mude de maneira espetacular, mas pedimos que a tua bondade seja perceptível nas pequenas coisas. Pai, concede-nos sonhos novamente. Às vezes o cansaço rouba o desejo. Às vezes o medo insiste em reduzir a nossa visão. Sopra sobre nós um novo vigor para sonhar o que só o Senhor pode realizar. Dê-nos passos práticos para caminhar em direção a esses sonhos. Disciplina, clareza, oportunidade. Pessoas certas no tempo certo. Que cada sonho seja colocado sob a direção do Senhor, para que não vivamos por impulsos, mas caminhando com discernimento. Agora, Senhor, ouça a nossa declaração conjunta. Nós cremos que Tu escutas. Nós cremos que Tu age. Nós cremos que, mesmo quando tudo parece paralisado, há movimento no invisível. Eu não falo em tom de comando, mas em tom de fé. Eu declaro em nome de Jesus que a paz de Deus está agindo agora, nas circunstâncias que nos pressionam. Eu declaro que os anjos do Senhor acampam ao redor de quem pediu refúgio. Eu declaro que há uma preparação acontecendo nos bastidores da nossa vida, que nós, por enquanto, não vemos. Eu declaro que amanhecerá trazendo surpresas de amor. Senhor, ajude-nos a depositar nas Tuas mãos também as pequenas injustiças, as frustrações diárias, aquilo que pensamos não ser digno de Teu tempo. Ajuda-nos a confiar que nada é irrelevante para Ti. Cada lágrima é notada. Cada gemido é ouvido. Dá-nos olhos para ver o Teu cuidado nas minúcias e coragem para testemunhar a Tua fidelidade. Que a nossa boca proclame louvor mesmo na espera, porque a gratidão transforma o nosso olhar. Eu quero, neste momento, fazer pedidos por áreas específicas, sabendo que o Senhor conhece o íntimo de cada pessoa que ora comigo. Senhor, abençoa a saúde, que haja alívio para os dores persistentes, paz para as preocupações médicas e sabedoria para os tratamentos necessários. Senhor, orienta os profissionais de saúde, dá habilidade às mãos que cuidam. Não prometemos cura instantânea como regra, mas pedimos Tua intervenção e Tua paz no processo. Senhor, cuida da mente dos que lutam contra a ansiedade e depressão. Dá acesso a suporte, tratamento e carinho, e, acima de tudo, uma presença Tua que sustente. Peço também pela família, que haja unidade, diálogo, proteção sobre os filhos, direção para os pais, reconciliação onde houver ruptura. Senhor, que as casas sejam lugares de encontro com o Teu amor, e não trincheiras de conflito. Peço por empregos e sustento,
Abre portas de trabalho para os que batem, livra-os de exploração. Coloca-os em lugares onde possam usar dons e receber dignamente. Peço que o Senhor oriente empreendimentos e projetos, que quem espera por resposta encontre portas abertas conforme a tua vontade. Enquanto eu falo, peço que o Espírito Santo insira no coração do ouvinte uma certeza interior. Não estamos abandonados. Que mesmo o silêncio aparente de Deus seja um trabalho de amadurecimento. Que o Senhor nos ensine a depender mais dele, não por obrigação, mas por desejo íntimo. Que a nossa fé cresça não apenas em resposta a milagres, mas na certeza de que o Senhor é digno de confiança em todas as estações. Imagine agora, por um instante, o amanhecer cobrindo a sua vida. Imagine que a luz infiltra pelas frestas das portas da sua situação e vai iluminando aquilo que estava parado. Não sabemos como será essa luz. Pode ser uma solução prática, uma conversa, um sinal, uma nova oportunidade. Mas convidamos a esperança a fazer morada conosco. Que a surpresa divina chegue na hora certa e que o nosso coração se alegre com o que o Senhor fizer. Não prometemos que tudo será conforme o nosso desejo, mas esperamos com fé que algo bom, segundo o coração de Deus, acontecerá. Senhor, eu me rendo à tua sabedoria. Guia os nossos passos e nos livre das decisões impulsivas. Abençoa os conselhos que buscamos. Coloca líderes e amigos que edificam e repreende os conselhos que nos desviariam. Dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz, mais do que a voz das circunstâncias. Agora inicio uma sequência de declarações curtas que quero que ecoem no seu coração. Sinta-se livre para repetir mentalmente, como resposta íntima. Eu confio no Senhor. Eu espero por surpresa divina. Eu descanso no esconderijo do Altíssimo. Eu libero o meu medo nas mãos de Deus. Eu creio que há ação celestial a favor da minha vida. Eu recebo paz. Eu sou guardado. Eu sigo firme. Senhor, abençoa também aqueles que têm percorrido dias de solidão. Envia irmãos, amigas, mãos que se estendam. Que a igreja seja corpo que se disponibiliza a ajudar, e que ninguém precise carregar o peso sozinho. Dá-nos sensibilidade para ouvir e agir com amor. Que o teu Espírito nos ensine a estender ajuda prática. Uma visita, uma refeição, uma palavra no momento exato. Neste ponto, Senhor, peço que o teu operar torne visível aquilo que tem sido motivo de dor. Que haja clareza onde houve confusão e que a verdade traga liberdade. Que situações escusas sejam expostas e que a justiça do teu coração traga restauração. Não pedimos vingança, mas pedimos que o Senhor intervenha com justiça e misericórdia, e que aquilo que foi tomado injustamente retorne com bênção. Eu sei que podemos proclamar declarações e sentir uma forte convicção interior, mas também sei que essa fé é testada em tempos de espera. Dá-nos paciência sã, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes, sem cair em desespero. Que a nossa fé seja madura, não fanática. Que possamos caminhar com passos firmes, sem prometer que tudo vem imediatamente, mas com a certeza de que o Senhor está conosco, e que o processo é também parte do milagre, o crescimento da fé, o aperfeiçoamento do caráter, a transformação do nosso interior. Agora, Senhor, trazemos diante de Ti pedidos por libertação financeira para os que enfrentam apertos. Não pedimos riqueza como fim em si, mas pedimos provisão suficiente para viver com dignidade, para honrar compromissos e para servir ao próximo. Abre portas de renda, coloca oportunidades no caminho e dá sabedoria para administrar com integridade aquilo que é confiado. Senhor, que os milagres financeiros venham conforme a Tua vontade e tecendo caráter em nós, não como atalho para luxo, mas como ferramenta para abençoar. Enquanto essas palavras se assentam no coração de quem ouve, quero que você guarde esta visão. Uma manhã que traz alívio. Talvez não tudo resolvido. Talvez nem tudo da forma que você imagina, mas uma manhã em que a esperança renasce, em que algo se move, e a paz acompanha o movimento.
Isso basta para que o nosso espírito se levante e continue a jornada. Senhor, no silêncio que segue, coloco diante de Ti nomes e rostos que não foram mencionados, mas que aqui estão. Aqueles que perderam um filho, aqueles que lutam contra o vício, aqueles que sentem culpa profunda, aqueles que vivem com angústia crônica. Tu conheces cada um. Tu sabes o nome pronunciado em silêncio. Tu sabes a dor que não tem voz. Vem, Senhor, visita com o Teu consolo e faz que a presença do Teu Espírito seja mais real do que qualquer medo. Eu poderia continuar a enumerar pedidos e declarações, e farei isso nos próximos momentos. Por ora, mantenho esta corrente de fé e peço que o Senhor continue a despertar no íntimo de cada pessoa a convicção de que não há situação que te surpreenda. Enquanto aguardamos, eu convido você a abrir o coração para receber o que Deus quer operar. Nós esperamos milagres e soluções incríveis, confiando que tudo será segundo a sabedoria e o amor do Senhor. Nós esperamos milagres e soluções incríveis, confiando que tudo será segundo a sabedoria e o amor do Senhor. Senhor, permanece conosco nesta noite. Não nos deixe cair no desânimo quando a resposta parecer demorar. Sustenta-nos com a Tua presença palpável. Permite que cada pensamento ansioso encontre descanso no Teu coração. Que cada expectativa seja moldada pela Tua paz. Nós colocamos diante de Ti o desejo por sinais, por movimentos, por portas que se abram. E enquanto esperamos, pedimos graça para aceitar o tempo e o modo em que Tu decides agir. Pai, permita-me agora trazer uma breve meditação sobre o que significa habitar no Teu esconderijo, à luz do salmo que inspira nossa confiança. Habitar não é apenas visitar. Habitar é permanecer. É escolher ficar na presença que protege. É aprender a construir um lugar interno onde a esperança repousa, mesmo quando as circunstâncias gritam. Quando dizemos que buscamos refúgio no Altíssimo, não queremos escapar das responsabilidades, mas queremos tomar um lugar de comunhão que nos mantém firmes. Senhor, ajuda-nos a fazer desse esconderijo um hábito. Levantar o coração para Ti antes de levantar preocupações, buscar Teu consolo antes de buscar soluções humanas, permitir que a Tua voz seja a que nos orienta. Há também, Senhor, uma imagem que guardamos, a de um cobertor de luz cobrindo o nosso ser e o nosso lar. Essa imagem nos ajuda a lembrar que o Teu cuidado envolve o íntimo e o cotidiano. Não se trata de mágica, mas de uma realidade espiritual que nos alcança enquanto dormimos e enquanto trabalhamos. Que essa luz toque as áreas que nós mesmos não sabemos como alcançar, as lembranças que nos perturbam, os pensamentos que nos prendem, os gestos que precisamos mudar. Espírito Santo, sopre sobre nós essa luz e faça morada onde há trevas. Meu coração agora quer partilhar 2 testemunhos simples que encorajam a fé sem promessas absolutas. Relatos de pessoas comuns que sentiram a mão do Senhor em processos difíceis. Primeiro, uma família que enfrentou meses de angústia por um filho que não conseguia se firmar na escola e que, ao mesmo tempo, enfrentava crises de ansiedade. Eles começaram a orar em unidade todas as noites, entregando cada detalhe a Ti. Pouco a pouco, portas se abriram. Um professor que se dispôs a ajudar, uma terapia que trouxe técnica e conforto, um amigo que convidou o jovem para projetos que deram sentido. Não foi solução instantânea para todos os problemas, mas houve progresso. Menos tensão nas conversas e um alívio que permitiu ao jovem retomar sonhos. Eles testemunham não uma fórmula, mas a presença que sustentou cada passo. Segundo, uma pessoa que vivia insegurança financeira e tinha um histórico de portas fechadas. Ela começou a orar pedindo direção e abriu mão de estratégias que geravam ansiedade. Em resposta, houve pequenas providências, um trabalho temporário que se prorrogou, um cliente que retornou com um novo contrato, uma oferta de ajuda que veio no momento certo. Essas ajudas não resolveram todas as contas num passe de mágica. Porém, criaram respiração e espaço para tomar decisões melhores.
O testemunho é de gratidão pela maneira como o Senhor provê, muitas vezes em detalhes discretos que, somados, transformam o caminho. Terceiro, um testemunho de restauração de relacionamentos. Um casal que vivia à beira da separação começou a buscar a Deus em conjunto, pedindo cura para feridas que se avolumaram ao longo dos anos. Eles procuraram aconselhamento, oraram com líderes da igreja e, com o tempo, as palavras mudaram, as cobranças diminuíram e a humildade voltou a ser prática diária. Não foi um milagre instantâneo que apaga o passado, mas foi um trabalho de restauração que trouxe esperança renovada. Eles nos lembram que o milagre muitas vezes passa pela disposição de caminhar junto e pelo trabalho do Espírito nas pequenas decisões do dia a dia. Senhor, aceitamos estes relatos como incentivo para perseverar, não como garantia de resultados idênticos. Dá-nos discernimento para ver o que Tu já fizeste e coragem para continuar quando o progresso é lento. Que cada testemunho nos lembre que Tu és fiel e que a Tua presença transforma, ainda que em caminhos que muitas vezes excedem a nossa compreensão. Agora, Pai, volto a Te pedir por aqueles cuja saúde está fragilizada. Toca, Senhor, com compaixão, cada corpo que clama, cada mente que luta por equilíbrio. Pedimos por sabedoria para os médicos, por precisão nas mãos que operam, por clareza nos diagnósticos e pelos meios adequados de tratamento. Não prometemos cura instantânea, mas rogamos pela Tua intervenção, pelo consolo que excede qualquer medicina e pela força para caminhar com coragem. Senhor, para quem enfrenta decisões difíceis, dá discernimento, paz para ponderar e pessoas certas que deem suporte. Jesus, alcança também os que carregam feridas emocionais profundas. Toca memórias que ainda ferem. Visita corações que se fecharam por medo. Abre caminho para o perdão onde há amargura. Que o Teu amor penetre camadas antigas de dor e renove a autoestima que foi quebrada. Espírito Santo, cura as almas cansadas. Faz com que a alegria retorne como fruto da Tua presença e não simplesmente como fuga. Que os laços de culpa sejam desfeitos e que a liberdade que Cristo oferece se torne realidade. Diante de tantas necessidades, eu convido você a visualizar algo concreto. Imagine uma porta entreaberta no horizonte da sua vida. Não é uma fantasia, é uma metáfora de esperança. A porta pode representar uma oportunidade de trabalho, uma reconciliação, um diagnóstico que traz clareza, uma nova amizade. Feche os olhos por um instante e veja essa porta. Sinta a brisa que dela sai, sinal de algo novo. Agora, Senhor, pedimos que Tu nos concedas discernimento para saber quando entrar, coragem para caminhar e paciência quando a porta permanecer apenas entreaberta por um tempo. Que a nossa atitude diante dessa porta seja guiada por sabedoria e fé. Quero, por ora, oferecer ao seu coração uma sequência de declarações curtas, que você pode repetir e meditar. Não as profiro como comandos a Deus, mas como sementes de confiança que plantamos no solo da alma. Repita comigo, em pensamento. Eu confio no Senhor. Eu permito que a paz me habite. Eu entrego minhas preocupações ao Altíssimo. Eu espero por surpresa divina. Eu recebo força para continuar. Eu aceito a graça do processo. Eu creio que o Senhor vê e cuida. Eu abro meu coração para o novo. Senhor, sela essas palavras no íntimo de cada um. Agora, Senhor, peço por libertação em áreas específicas que habitam o íntimo das pessoas que oram aqui. Liberta-nos do medo que paralisa, da vergonha que nos impede de pedir ajuda, das vícios que nos roubam a liberdade. Que a Tua mão que quebra correntes seja também a mão que nos aponta caminhos novos. Dá coragem para buscar apoio profissional quando necessário e sabedoria para escolher companhias que edifiquem. Senhor, que a liberdade venha com responsabilidade e com o desejo de servir ao próximo. Pai, rogamos por reconciliações familiares. Onde houver distância e silêncio, traz palavras de conciliação.
Onde o orgulho ergueu muros, sopra a humildade. Onde os laços enfraqueceram, restaura a intimidade. Dá aos que precisam pedir perdão a coragem, e aos que precisam perdoar, o coração aberto. Ensina-nos a amar como tu amas, sem medir, sem condições, com paciência. Que as casas sejam locais de refúgio e de construção, e não campos de batalha. Quero agora oferecer algumas bênçãos específicas que você pode receber em oração. Elas não são promessas mecânicas, mas declarações de fé que pedimos juntos ao Senhor. Sinta-se à vontade para repetir essas palavras no seu coração e adaptá-las à sua necessidade. Que a tua palavra de cuidado traga alívio ao corpo enfermo, que haja conforto para a dor e sabedoria para o tratamento. Que o Senhor sustente cada passo do processo de cura. Que a paz de Cristo governe os lares, que haja entendimento entre parentes, paciência nas conversas e reconciliação onde há distância. Que as famílias sejam escudos de amor. Que portas de trabalho se abram com oportunidades justas. Que cada esforço seja reconhecido e que haja provisão digna para suprir as necessidades diárias e para compartilhar com quem precisa. Que as relações afetivas encontrem sinais de fidelidade, respeito e carinho. Que o Senhor restaure afetos feridos e conduza os corações para diálogos honestos. Que a mente aflita receba serenidade. Que a ansiedade encontre tratamento e companhia. Que a depressão seja acompanhada com cuidado profissional e com a presença consoladora do Espírito. Que os projetos, sonhos e ministérios encontrem direção clara. Que o Senhor envie pessoas certas, recursos e portas adequadas no tempo que Ele escolher. Que as finanças sejam alcançadas pela provisão divina de formas práticas. Que decisões sábias conduzam a uma administração honesta e abençoada. Que as comunidades de fé sejam lugares de acolhimento e ação. Que a igreja se levante como instrumento de socorro para os necessitados. Senhor, sela cada uma dessas bênçãos conforme a tua vontade. Não converta as nossas expectativas em ilusões. Que o Senhor governe o que é melhor para cada vida. Agora faço uma oração por aqueles cujos sonhos parecem ter sido apagados. Dá-nos novo fôlego para sonhar. Reacende a coragem de perseguir o que tu colocaste em nossos corações. Que o desânimo não seja a voz final. Que possamos dar passos pequenos, mas firmes, rumo às visões que o Senhor plantou. Dá-nos disciplina, apoio e portas que confirmem os nossos dons. Senhor, que cada sonho seja colocado sob teu olhar e protegido daquilo que o inutiliza. Enquanto caminhamos por essas petições, peço também pela igreja no mundo. Fortalece os líderes, renova o zelo dos servos, protege aqueles que dedicam a vida ao cuidado do teu povo. Que as estruturas humanas sejam usadas com humildade e que o amor seja sempre a lei primeira. Protege as famílias ministeriais, dá descanso aos fatigados, sustenta os que se doam sem ver retorno. Senhor, que a comunhão entre irmãos seja reflexo do teu reino. Chegamos agora a um momento de proclamação mais forte, não para manipular o agir de Deus, mas para afirmar o que cremos e nos posicionar em fé. Eu declaro em nome de Jesus que a paz de Deus habita em cada coração que busca refúgio. Eu declaro que há movimento no invisível em favor daqueles que esperam com humildade. Eu declaro que a mão do Senhor se estende sobre os que precisam de restauração. Eu declaro que o Senhor, em sua sabedoria, prepara caminhos onde há bloqueios. Repita estas declarações com fé interior, sabendo que as palavras fortalecem o nosso espírito enquanto esperamos a obra do Senhor. Senhor, peço que o teu agir traga surpresas de amor na vida de quem nos ouve. Um encontro providencial, uma notícia que acalme o coração, um gesto inesperado de auxílio. Que esses sinais nos lembrem que tu não nos esqueceste. E quando a resposta for lenta, concede-nos paciência e olhos para reconhecer as pequenas demonstrações de graça. Quero fazer agora uma pequena reflexão sobre a imagem da torre alta e do escudo. Outras metáforas bíblicas que nos trazem conforto.
A torre representa proteção alcançável. É onde buscamos segurança contra as investidas que nos ameaçam. O escudo representa defesa que não depende apenas da nossa força. Quando evocamos essas imagens em oração, não estamos invocando encantamentos, mas declarando nossa confiança no caráter de Deus. Ele é refúgio, Ele é proteção. Ajuda-nos a entender que a fortaleza maior é a Tua presença e que, ao buscá-la, encontramos forças para enfrentar as ondas. Pai, agora quero orar por aqueles que lutam com decisões difíceis. Dá-nos discernimento para escolher caminhos que honrem a Ti e que tragam fruto para a vida. Livra-nos de pressa e de escolhas impulsivas. Envia pessoas sábias para aconselhar e apresenta sinais que confirmem a direção. Que a confiança em Ti nos leve a agir com coragem e responsabilidade. Peço também, Senhor, pela juventude que se encontra perdida ou sem rumo. Dá propósito, professores e mentores que inspirem. Oportunidades que abram portas e fé que sustente. Protege os jovens das armadilhas que destroem sonhos e dá alternativas que conduzam ao chamado que Tu lhes deste. Agora, Senhor, peço por aqueles que carregam perdas recentes, a morte de um ente querido, o fim de um projeto, a frustração de um sonho. Consola os corações partidos, dá sentido ao luto e revela no tempo certo a presença que cura. Que a lembrança se torne fonte de gratidão e não de amargura, e que a esperança floresça mesmo onde a dor é profunda. Ao longo desta oração, temos repetido declarações de fé. Quero agora elevar uma série maior de declarações, mais detalhadas, para que ressoem no íntimo. Você pode repeti-las, acolhê-las e deixá-las formar o seu hino interno. Eu descanso no esconderijo do Altíssimo. Eu permito que a paz de Deus guarde meu coração e minha mente. Eu libero o meu medo e recebo coragem. Eu confio que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo. Eu aceito a provisão que vem em tempo oportuno. Eu creio que relacionamentos podem ser restaurados. Eu recebo sabedoria para tomar decisões. Eu me abro para portas que o Senhor abre. Eu declaro que a esperança renasce. Eu avanço em fé, passo a passo. Espírito Santo, insere essas palavras no coração de quem ora, para que não fiquem apenas em nossos lábios, mas produzam fruto real de transformação. Senhor, agora levanto preces específicas por aqueles que têm enfrentado perseguições, injustiças ou acusações. Protege-os, dá testemunho de justiça. Sustenta-os diante das portas que se fecham. Que a justiça do teu coração seja manifesta, e que ela venha com misericórdia e restauração. Que a verdade venha à tona e que o perdão tenha espaço quando for apropriado. Pai, lembro com carinho daqueles que servem em missão, em lugares desgastantes, que suportam solidão ou riscos. Fortalece-os, dá-lhes suporte, envia pessoas que renovem as suas forças. Que a chama do amor que os enviou não se apague. Que encontrem descanso e alegria no fruto do trabalho. Voltando ao aspecto prático da oração poderosa que trouxemos, é importante que cada um cuide também das ações que nos ajudam a caminhar com fé. Senhor, nos dá disciplina para buscar o que edifica, leitura da Tua palavra, comunhão com irmãos, práticas de cuidado mental e físico, busca de ajuda profissional quando preciso. Que a oração seja motor que nos coloca em movimento, e não desculpa para a inércia. Peço, Senhor, que eternizes no coração dos que ouvem a certeza de que nenhum detalhe escapa ao Teu olhar. Cada lágrima, cada suspiro, cada desejo sincero está diante de Ti. Tu conheces os nomes que não foram ditos, as histórias que ficaram na sombra. Vem, Senhor, com consolação, com clareza, com libertação. Agora, Senhor, começo a encaminhar esta oração para a bênção final. Mas antes, quero elevar mais algumas declarações e petições curtas que reforcem a expectativa de surpresa divina ao amanhecer. Repita comigo. Amanhã haverá sinais de Tua bondade. Amanhã meu coração encontrará alívio. Amanhã uma porta se abrirá para o bem. Amanhã serei lembrado com amor. Amanhã Deus fará algo novo. Pai, eu agradeço.
antecipadamente, pelas formas pelas quais tu já estás agindo. Obrigado por ouvires cada palavra, por penetrares onde nós não alcançamos, por usares meios que muitas vezes não esperamos. Agradecemos pela presença que nos sustenta no processo, pela paz que nos guarda e pelo Senhor que nos ama com ternura infinita. Neste momento, abro para ti uma série de bênçãos curtas e específicas, que declaro em fé sobre os que ouviram esta oração. Receba no teu coração, conforme a vontade do Senhor, que a saúde física encontre caminhos de alívio e cuidado, que cada tratamento seja guiado por habilidade e compaixão, que os lares sejam protegidos, que as crianças durmam em paz, que as saídas e retornos sejam guardados, que as finanças tenham alento, que oportunidades de sustento apareçam, que haja sabedoria para administrar, que os relacionamentos fragmentados encontrem pontos de encontro, que a reconciliação seja marcada por humildade, que a mente aflita seja tocada pela serenidade, que o sono seja restaurador, que a ansiedade encontre suporte, que os projetos encontrem direção clara e pessoas que confirmem o chamado, que os passos sejam fortalecidos, que a igreja seja instrumento de aconchego e ação, que mãos se estendam sem medo de se sujar no cuidado, que os que estão só recebam companhia, que ninguém carregue o peso sem apoio. Senhor, torna essas bênçãos reais, segundo o teu plano e no tempo perfeito. Não as transformes em promessas vazias, mas confirma-as com tua sabedoria. À medida que nos aproximamos do final desta longa noite de oração, convido você a tomar um momento de silêncio interior. Em silêncio, entrega tudo ao Senhor. Nomes, rostos, medos, esperanças. Sinta a presença de Deus ao seu redor, como um vento suave que toca e acalma. Senhor, faz com que esse encontro deixe marcas eternas, coragem renovada, fé amadurecida, paz que permanece. Eu quero selar agora esta oração com uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo cada vida que se colocou diante de ti nesta noite. Que o Senhor lhes dê descanso profundo, que o sono seja reparador, que o amanhecer traga alento e sinais da tua bondade. Que os anjos cerquem os lares e guardem os passos. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes em Jesus. Que a presença do Espírito Santo renove forças, reanime sonhos e traga sabedoria para cada decisão. Antes de encerrar, Senhor, peço que cada um que ouviu esta oração receba um selo de esperança, um refrigério no peito, um acalento no espírito, uma convicção de que não estamos sós, e que, enquanto o dia surge, possamos reconhecer os sinais da tua ação, seja em grande ou pequena medida, e dar graças por cada manifestação da tua graça. Agora, de forma simples e com o coração leve, convido você a responder neste espaço. Compartilhe um amém, se esta oração tocou seu coração. Conte nos comentários se há um pedido específico para a oração. Nós oramos junto. Se este momento trouxe paz, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra e inscreva-se para receber mais momentos de oração e consolo. Que o Senhor te guarde hoje e sempre. Amém.